A dica de hoje, uma delas, a primeira, é de um bolo mesclado de cenoura e chocolate, combinado? Aí você tem essa delícia que você tá vendo na sua tela. Mica, bolo de cenoura, conheço vários, mas eu tenho certeza que esse que você vai aprender agora, você ainda não conhecia. Sabe por quê? Porque na verdade você vai preparar duas massas, uma de chocolate e a outra de cenoura. Então fica ligado que ele é diferente de tudo que você viu, tá? Tá aí ele prontinho, você vai já ver como é que ele fica quando a gente corta, mas agora eu vou começar a preparar a primeira massa. Pode ser na batedeira ou pode ser na mão. Aqui, como eu vou fazer as duas, eu vou te sugerir que comece pela massa que é mais consistente. A do liquidificador é mais líquida e a de cenoura. Aqui eu vou preparar de chocolate. Mica, não estou entendendo. Então vamos fazer o seguinte: vou colocar a receitinha na sua tela, que é para você começar a visualizar a forma aí de preparo, os ingredientes todos que você vai precisar para preparar esse bolo maravilhoso de chocolate com cenoura. Vamos lá então? Na sua telinha agora os ingredientes necessários. Aí está, ó. Você vai precisar para calda de chocolate de uma xícara de achocolatado, uma xícara de açúcar, meia xícara de leite e 50 gramas de manteiga. E aí para o bolo de cenoura, você vai precisar de 3 cenouras, 3 ovos, uma xícara de óleo vegetal, uma xícara e meia de açúcar, 2 xícaras de trigo e 15 gramas de fermento, combinado? Para o bolo de chocolate, você vai precisar de uma xícara de leite, 6 claras, 150 gramas de manteiga, meia xícara de cacau em pó, uma colher de chá de essência de baunilha e uma xícara e meia de açúcar. Além disso, 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 4 colheres de chá de fermento químico. Prontinho, olha, você viu que eu passei aí para você os ingredientes das duas receitas. Vou começar e aí eu te sugiro que de início você já bata ou na mão ou na batedeira clara e neve, tá? Para ficar mais fácil o processo do seu bolo. Ficar tudo delícia, ficar mais fácil e a clara, na verdade, você só vai acrescentar aqui no final do preparo. Combinado assim? Tudo combinado, né? Então vamos lá? Vamos iniciar aqui o preparo do nosso bolo. Vou colocar aqui manteiga. Aqui na minha mesa já estão os ingredientes de todos, tá? Vou colocar uma manteiguinha aqui e aí, para dissolver, dar uma dissolvidinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de leite, tá? Um pouquinho só. Na minha manteiga. E vou colocar um pouquinho de açúcar para bater com a minha manteiga. Porque como ela tá mais consistente, eu vou fazer isso agora. E vamos dar uma misturadinha. Mistura. Eu já te falei que você pode fazer essa mistura até mesmo na mão, se você preferir. Não tem problema nenhum. E já já a gente vai fazer o preparo do nosso bolo e aí sim a nossa parte de chocolate. Estou preparando agora, são 3 horas e 33 minutos. Um bolo que, inclusive, dia 31, tem gente que comemora aí, que gosta de fazer festinha em casa, né? Nem que seja só para a sua família, do Halloween. E, de repente, esse bolo pode muito bem entrar nas delícias que você prepara na sua casa. Mexendo aqui. Prontinho. Olha como já vai ganhando consistência e vai aumentando de tamanho aqui a nossa massa. Prontinho. Agora eu vou abrir e vou começar a acrescentar os outros ingredientes, tá? Vamos acrescentando. Aqui eu tenho a farinha de trigo, o meu cacau e a minha essência de baunilha. Você pode optar por colocar a essência de baunilha no começo ou no final. Eu gosto que ela venha perto da minha manteiga. Por quê? Porque ela já quebra um pouquinho qualquer cheirinho que você não goste. Tem ovo? Coloca perto do ovo. Tem manteiga? Pode colocar junto com a manteiga, que ela já consegue ali dar uma misturadinha. Preparando então duas receitinhas numa só. Ó, misturei na minha manteiga. Prontinho.
Aqui eu já vou acrescentando o meu leite e um pouco da farinha de trigo aos poucos, tá? Fazendo essa misturinha devagarzinho. Se não cair fora da batedeira, não tem graça. Sempre da farinha de trigo ou vem na roupa da gente ou vem um pouquinho, né, na bancada nossa. Aí você vai fazendo a misturinha aos poucos, tá? Essa massa fica bem fofinha. E para garantir que ela fique ainda mais fofinha, é por isso que a gente vai acrescentar aqui no final a clara em neve. Mais um pouquinho. Leite. Acho que eu vou colocar todo, já pode ir. Farinha de trigo. E vou deixar o meu chocolate que eu tô usando aqui uns 50%, que eu gosto dele mais amarguinho. Até para ele se misturar também depois, né, gente? Com a cenoura e dar aquele saborzinho. Deixar só um pouquinho por último. E vai batendo. Vou pegar aqui um guardanapo pra gente tirar essa farinha de trigo. E aí é o seguinte, essa massa que eu tô passando pra você, ela pode preencher duas formas médias ou uma forma grande e uma pequena, tá? Se você quiser fazer 2 bolinhos de repente e dar um de presente, ou deixar um guardadinho aí para o seu fim de semana e comer logo o outro agora, no café, você pode, viu? Restante da farinha de trigo agora, já vou acrescentando o chocolate. Ó, você viu que mesmo a gente não acrescentando ovos nessa massa, ela tá bem fofinha? Os ovos que você vai acrescentar, na verdade, são as claras, tá? Bem fofinho o bolo e o importante é isso, a gente não perder essa maciez, essa fofura dele. Esse aspecto de nuvem, ó. Isso é um dos diferenciais desse bolo. Você vai ver que um vai ter a massa mais líquida e o outro vai ter a massa mais pesadinha, assim, mais fofinha, mais consistente, que é justamente para fazer o diferencial ali e o mistério na hora da forma. Mistura. Ele não pode ficar muito líquido, você percebeu aqui, ó? Ele tá bem consistente, aos poucos eu tô acrescentando o chocolate. Aí você pensa, Mica, será que não tá muito seco? Não te preocupa, tá? Que depois vem a clara em neve e ela vai dar a consistência que a gente precisa para essa massa. Agora ela vai se tornar um pouquinho só mais pesada. Tirei aqui, colocar um pouquinho mais do nosso chocolate. Prontinho. Vou afastar assim para que a gente possa misturar aqui o branquinho que ficou aqui no meio, para que depois não apareça na minha forma. Tirei ali, agora vai misturar. E já vou desligar a minha batedeira. Porque eu preciso acrescentar 2 coisas ainda aqui, é o fermento e a clara em neve, tá? Prontinho. Agora, tirar aqui para segurança, né? Para eu tirar aqui meu batedor. E vamos fazer o seguinte. Opa, aproveitar esse restinho aqui. Tirar aqui minha batedeira, que eu preciso acrescentar aqui. Opa, opa, opa. Pesadona, porque é vidro. Vem cá. Vou pegar aqui o outro bol, porque eu bati com antecedência a minha clara em neve, tá? Afastar um pouquinho, o pessoal de casa ver aqui na câmera do Samurai. Pra cá e pra cá, prontinho. Tá aqui minha clara em neve e aqui eu tenho minha massa. Vou fazer o seguinte. Fermento, vou colocar antes. Por quê? Porque se tiver algum pedacinho da massa aqui que esteja mais clara, no fundo da batedeira, eu já misturo e já garanto também que vai ficar bem pretinho o meu bolo de chocolate. Por que que eu digo que é cacau 50%? Se você puder 50%, 30%, é melhor. Senão, você pode fazer uma mistura de achocolatado com o cacau que a gente compra naquelas lojas que vende produtos naturais, que vende temperos a peso, a quilo. Ó, misturei, tá vendo? E aí, eu venho aqui agora com a minha clara em neve. Tudo delicadamente. Ó como ela tá fofinha. Vou trazer
esse aspecto ainda mais fofinho. Aí eu vou trazer ainda mais fofura para minha massa de bolo. Prontinho. Agora devagarzinho a gente vai aqui fazendo essa misturinha. Porque se eu bater de uma vez ou misturar na batedeira, eu vou perder tudo que eu podia ganhar na minha massa de fofura com a minha clara em neve. Ó. O segredo desse bolo é justamente a diferença na consistência das duas massas. A massa de cenoura, que eu vou bater no liquidificador já já, é mais líquida e essa daqui é mais cremosa, tá vendo? E aí eu vou agregando, ó. Puxo de baixo para cima, envolvendo a minha clara em neve na minha misturinha aqui. Pronto, puxando de baixo. Preparei a primeira massa. O que eu vou fazer? Posso deixar aqui no bowl da batedeira? Posso. Olha como fica bonita, fica parecendo uma cobertura de bolo que a gente faz de tão fofinha. Nessa não vão as gemas de ovo, tá? Vão só as claras. Esse é um dos diferenciais de uma massa para outra. Vamos depositando. E aí, essa forma que eu tô colocando aqui, ela vai aguardar. Olha como fica bonita. Dá vontade de comer assim, não dá não? Quero ver a briga na sua casa para ver quem vai ficar com a espátula e com a tigela para se deliciar. Ó, fiz a caminha e vou acrescentar a segunda em cima, tá? A minha forma aqui é bem grande, ó, quase a massa toda. Prontinho. Se você quer fazer 2, você pode escolher uma forma menor e dividir, ok? O que eu vou fazer agora? Estou aqui com a primeira massa do bolo. Vou deixar ela separada e já vou pegar o meu liquidificador, tá? Para eu poder preparar a massa de cenoura. Porque eu já estou aqui com a cenoura, com os ovos, com a farinha de trigo. Vou partir para minha massa que fica linda, que fica assim, ó, alaranjada, tá? E um bolo de cenoura também é uma ótima forma de você incluir esse alimento quando você tem filho que não gosta muito da cenoura. Você apresenta a cenoura dessa forma, saborosa, gostosinha. Aí depois ele vai tomando intimidade, daqui a pouco vai estar comendo cenoura crua, meu povo. Olha, vem para cá que eu vou preparar o bolo de cenoura, tá? Deixa eu testar aqui meu liquidificador. Prontinho. O que eu tenho aqui? Ovo e o óleo. E aí o bolo do liquidificador tem que ser com óleo, tá? Vamos lá bater os líquidos com a cenoura, que é mais dura. Então vamos formar logo um creminho com essa cenoura. Vou vir aqui com o ovo e o óleo e já vou acrescentar parte da minha cenoura. Vai acrescentando aos poucos, tá? Porque o que acontece? Tem umas cenouras que são maiores, outras menores, algumas são mais suculentas, soltam mais líquido. Tudo isso tem diferença, né? Pode dar diferença no seu bolo. Então, o ideal é que você coloque metade, você bata e depois acrescente a outra metade. Combinado? Bolo de cenoura, ô delícia! Tá tranquilo, tá vendo? Tá um pouquinho espesso já, vou acrescentar mais um pouquinho da cenoura. Mais um pouquinho da cenoura. Acho que tá bom. Pra não ficar muito difícil de eu bater no liquidificador. E aí, você sabe, eu vou bater a primeira parte aqui. Você na sua casa, se sentir mais seguro, pode deixar para acrescentar a farinha de trigo fora do liquidificador. Fora de bater, não bata no liquidificador. Mas se não, se você se sentir seguro, liquidificador segurou a pressão, pode continuar. Ó, tá triturando a cenoura. O ideal é que ela triture bem. Vou dar mais uma mexidinha aqui nas laterais. Prontinho. Olha, já tá um creme bonito, né? E a cor é incrível, né? De um bolo de cenoura. Batemos. Desligando, porque esse liquidificador é assim. Se não apertar 2 vezes, ele não desliga. Viramos até meme na internet um dia desse, porque tivemos um acidente aqui na cozinha com uma convidada. Ó, aqui um pouquinho da farinha de trigo já. E o açúcar, tá? Que ainda falta. Vamos acrescentando devagar. Açúcar também.
E é o seguinte, aqui nós temos a massa de 2 bolos, que é para deixar o teu bolo bem diferente, tá? Metade de um jeito, metade de outro. E a consistência dos dois, na mesma forma, te dá um presente pro teu paladar incrível. Mas você pode fazer um só, se você tiver ingrediente só para um na sua casa, viu? Opa! Bate um pouquinho. Mistura um pouquinho com a espátula. E assim vamos. Prontinho. Acho que eu vou acrescentar aqui um pouquinho de leite. Vou pegar aqui na geladeira, tá? Bateu. Temos ainda a farinha de trigo. Aí eu vou pedir uma coisa, vocês focam aqui no nosso bolo, na delícia do nosso bolo, enquanto eu pego o leite na geladeira, no nosso bolo maravilhoso, que inclusive está enfeitado. Quem quer saber o que tem por cima desse bolo, já vou te contar que isso daí são algumas cerejinhas para fazer graça aí justamente com o nosso bolo. Um pouquinho de leite para ajudar aqui na nossa misturinha. E a gente não quer colocar mais óleo, porque a gente não quer que ele fique muito oleoso, muito pesado, muito gorduroso. Opa! Prontinho. Mais um pouquinho da nossa farinha de trigo. E a nossa farinha de trigo aqui é a sem fermento, tá? Que a gente está utilizando. Nessa última batida eu já vou colocar o fermento. Pouquinho de leite, dou uma leve misturada e vou batendo o restante. Olha, aqui o último ingrediente que eu tenho para colocar é o nosso fermento, tá? Bati o bolo. Vou acrescentar o fermento. Dá uma última pulsada. Mais um pouquinho. Pronto. Desligamos o liquidificador e já podemos voltar ao nosso bolo, à nossa montagem. Ó, vocês vão perceber que aqui, deixa eu pegar um garfinho. Porque lembra daquele truque tradicional que a gente faz para misturar e ficar mesclado o bolo? Que a gente dá uma misturadinha sem encostar no fundo nem nas laterais, combinado? Vamos aqui. Afastar aqui para vocês verem. E aí vamos misturar a nossa massa. O bolo de cenoura vem por cima. Preenchi. Sempre lembrando que você deixa 2 dedos ali para completar. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, para garantir que ele fique mais mesclado. Dá uma misturadinha de leve, ó. Não encosta no fundo, tá? Vem aqui, tirando do fundo, colocando para cima. Para ajudar o meu bolo a ficar mais mesclado, eu gosto de fazer assim, para dar aquela misturadinha. Eu faço em 4 pontos só. Aqui, prontinho, e vou fazer no cantinho daqui. Só pela consistência diferente das duas massas, você já vai ter aqui no forno uma transformação. Ele já vai dar uma misturada. A massa fina, a tendência é ela baixar, ela incorporar parte dela na massa mais pesada, que é a massa de chocolate. Agora vai para o forno. Forninho por cerca de 1 hora. E aí você fica de olho, vale sempre também aquela dica de que você tem que enfiar um palitinho. Ele saiu limpo, seu bolo já está bem prontinho. Antes da gente apresentar aqui o nosso bolo mesclado de cenoura com chocolate, eu vou te ensinar a fazer uma caldinha que é simples. E aí você nem vai precisar comprar leite condensado, porque a gente sabe, né? Leite condensado às vezes pesa no orçamento. Para você colocar só por cima de um bolo, vou te dar uma alternativa aqui, tá? Bem fácil, bem simples, barata, com ingredientes que geralmente a gente tem em casa. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar margarina,
Tem gente que até começa, eu vou contar um segredo pra vocês. A minha filha faz brigadeiro assim, ó, ela primeiro dá uma derretida aqui no fundo, na margarina, depois é que ela acrescenta o leite condensado. Então vou fazer isso também, ó, pra ir mais rápido, tá vendo? Dá uma derretidinha na manteiga, que já ajuda ela a misturar. Ela diz que faz toda a diferença quando a gente faz isso. Qualquer cobertura, dê uma derretidinha na margarina antes. Prontinho? Prontinho. O que eu tenho aqui ainda? Leite. Um pouquinho de leite líquido. Um pouquinho de açúcar, se o cacau, se o chocolate que você for usar, for 30, 40, 50%, tá? Pra não ficar tão amarguinho. A manteiga tá derretendo ali, aí eu vou aumentar um pouquinho meu fogo. Meu fogo não, olha, vocês sempre brincam comigo no YouTube, né? Quando eu falo essas coisas, o fogo do nosso fogão. E vou acrescentar, aqui pode ser o achocolatado mesmo, simples, ou você pode usar um chocolate que seja 30%, 50%, vai depender de como você prepara, de como você prefere. Mas se você fizer só com achocolatado mesmo, com aquele barato, né, que você compra mais em conta no supermercado, vai dar certo também, tá? Aí você não precisa acrescentar açúcar nessa quantidade. Coloca só um pouquinho, porque ele já vem com bastante açúcar. O que eu vou fazer aqui? Vou ficar misturando e vou deixar ganhar um pouquinho de consistência. Não pode ficar muito consistente. Por quê? Porque senão é lógico que quando esfriar vai estar duro demais. Porque fica com uma consistência que vocês não acreditam. Deixo aqui derreter tudo, misturando sempre como se fosse aquela cobertura de leite condensado mesmo, tá? E é legal você aprender a fazer essa cobertura aqui, porque eu vou te dar outra dica. Sabe quando você faz ali o creme de limão, mousse de limão, né, um gelado de limão ou de maracujá? Eu faço por cima, eu coloco por cima. Primeiro eu coloco na geladeira e deixo um tempinho. Depois eu gosto de colocar uma coberturinha de chocolate para voltar para a geladeira de novo. E aí, essa cobertura aqui combina muito com isso também. Você pode devolver que vai ficar aquele azedinho do limão ou do maracujá junto com chocolate. Eu adoro. Pode usar ali, pode usar como calda, deixar ele mais líquido um pouco. Começou a ferver, mexer um pouquinho, pode parar, que ele vai ficar mais líquido. E aí você pode usar como uma calda por cima do seu doce, por cima da sua receita, ou até deixar numa jarrinha pequena para você jogar por cima da fatia de bolo quando você serve. Tem várias opções. O importante é que não leva leite condensado, porque nem sempre a gente tem um leite condensado em casa ali. E você não vai ficar sem caldinha para o seu bolo, para a sua delícia, para o seu sorvete, para o que você tiver aí na sua casa final de semana. Eu gosto sempre de inventar com o que eu tenho em casa, para não ter que sair e ir no supermercado ou deixar de fazer a receita só porque não tenho o tal do leite condensado. Aqui a gente improvisa com o que tem, tá vendo? Olha só, ele já começou a ter um brilho, já dissolveu parte dele, ainda tem algumas bolinhas, porque o nosso chocolate aqui, ele é, se eu não me engano, esse da cobertura, 30%. Então, ele tem um pouquinho mais de cacau, por isso ele demora um pouquinho mais para dissolver, mas até os grãozinhos de açúcar já auxiliam nesse trabalho. Ó, quando eu esfrego assim, passo na borda da minha panela, os grãozinhos de açúcar já ajudam a dissolver os meus emboladinhos do meu achocolatado. Pode ver que às vezes quando eu estouro a bolinha, dentro ainda tá o pozinho seco. Aqui misturei, mexo. Isso aqui no fogo baixo, cerca de 2 minutos, viu? Menos de 2 minutos talvez, depende aí do tipo de panela que você vai fazer. Se for assim, de inox ou de alumínio, vai ser mais rápido. Ó, já tô com o creme que se dissolveu. Já tá ficando bonito. Aí, o segredo aqui é você tirar. Aqui não vai demorar mais 15 segundos. Eu já vou ter que apagar o fogo, tá? Fica até na dúvida, Mica, tem certeza? Tenho. Quanto mais tempo você demora para usar, mais ela vai ficar assim, ó, consistente. Tá vendo? Olha que creme. Por isso que eu te falei que dá para usar de diversas formas essa receitinha. Ó como fica bonita. Ninguém vai dizer que aqui não tem leite condensado. O sabor é maravilhoso. E aí, no nosso bolo aqui, vocês vão perceber que a gente jogou 2 camadas. A gente jogou a primeira quando ainda estava líquido, tá vendo? E aí você percebe que tem um molhadinho, que o bolo tá molhadinho por baixo. E jogou a segunda quando já estava mais consistente. Também pode fazer isso, para poder fazer o vulcãozinho, tá? Aqui eu tenho as duas. E delicioso, né? Inclusive eu vou fazer com essa daqui também. Deixa eu pegar aqui, o pessoal de casa ver. Esse é aquele truquezinho que a gente faz para nossa receita ficar mais gostosinho, né? São os segredinhos que não são segredinhos, são invenções que a gente tem
E que a gente faz? Vou jogar aqui primeiro a minha calda, que está mais líquida, porque eu quero que ela deixe o meu bolo molhadinho. Tenho aqui um bolo já pronto, venho aqui com ela mais líquida, jogo por cima, porque essa primeira, ela vai entrar no bolo, né? Ela vai dar essa molhadinha. E se você for fãzaço de chocolate, depois você vem com a outra, tá? Ó, joguei, deixei escorrer assim pelas beirinhas, e aí depois que essa daí já ficou um tempinho, eu venho com a outra aqui, ó, e aí faço a judiação. Porque essa daqui vai ficar escorrendo porque eu acabei de colocar outra, mas quero mostrar pra vocês assim mesmo. Essa daqui é que vai dar mais uma seguradinha. Essa é quando ela já estiver mais fria, né? Gente, olha a situação. Vamos de um pedaço desse. Olha só a situação pra cá. E de um pedaço desse, que eu acho que esse tem o vulcão que eu falei pra vocês. Quem gosta de mais chocolate, quem gosta de menos chocolate, combinado? Aqui. Olha isso. Ó, e vem com o outro, tá vendo? Vamos lá. O teu ficou caidinho, né? Não ficou em pé. Deixa eu ajeitar ele pra você. O nosso aqui. Prontinho. E fica legal, né, essa mistura aqui dos Não dois. fica bonita a mistura nas laterais? Olha como ficou o meu. Dá Ó. pra pegar aí, Samurai? Olha só que lindo e fofinho, olha, o nosso bolo, gente, olha isso. E aí? Fazendo aquela judiação. Aí eu, como sou a que gosta de chocolate, eu faço uma judiação assim. Olha isso. Olha, olha. A situação, a coisa vai ficando difícil, entendeu? Difícil, tô tentando pegar o de Difícil, cenoura aqui, que eu difícil. sou apaixonada. Olha, Difícil, difícil. A gente vem assim, dá uma molhadinha. Já? Ai, delícia! Ai,